Então vamos falar um pouquinho do processador. Ó, o processador ele é um elemento central do nosso computador. Professor, o computador de mesa, desktop? Sim. O computador do tipo notebook? Sim. O computador do tipo tablet? Sim. Ah, professor, e o nosso smartphone? Também terá o processador como centro da computação. Vamos lá entender por que isso acontece. Ó, a gente fala que a unidade central de processamento de dados, primeiro, que se encontra mais no centro aqui, fisicamente falando. Veja aqui também essa imagem, mais no centro. E todos os outros equipamentos dependem do processador, dependem desse elemento central para que funcionem corretamente, beleza? Por isso que dizemos que é a nossa unidade central, né? O centro. E tudo que não é centro acaba sendo apresentado como o quê? Periférico. Então, todos os outros caminhos que não são processador, né, são chamados de periféricos. Por exemplo, o teclado é um periférico. O nosso mouse é um periférico. A câmera que estamos utilizando aqui é um periférico. Por que são periféricos? Porque não são o nosso processador. E o computador só é chamado de computador graças à ideia de que nós podemos computar, calcular algo. Por isso, chamamos de computador. E quem é que computa? Quem é que calcula? A figura do nosso processador. Beleza? Vamos falar alguns aspectos agora a respeito dos processadores. Primeira parte, vamos entender a função do processador. A função do processador nada mais é do que realizar cálculos. Todos os cálculos que nós encontramos dentro da computação são realizados aí pelo processador. A nossa comunicação nesse momento está sendo possível graças à figura dos processadores, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário de George. George pergunta: barramentos então são os condutores de informação dentro da placa-mãe? Perfeito, perfeito, perfeito. Os barramentos conduzem a informação dentro da placa-mãe, beleza? Eles transmitem as informações. Eles fazem aqui, né, com que as informações, ó, elas corram, elas sejam trocadas, elas sejam comunicadas entre diversos componentes. Beleza? Barramento poderia sim ser entendido dessa forma, tá, Jorge? Bom, gente, vamos lá falar sobre os três componentes dos processadores. Quais são os componentes? Ó, nós temos a ULA, a UC e também a ideia dos registradores. Primeira coisa, qual é a função da unidade lógica aritmética? A unidade lógica aritmética dentro do processador é uma parte física, tá? Lembrando que estamos falando do principal hardware, né? E sempre que a gente fala em hardware aqui dentro do nosso estudo, a gente vai usar lá a expressão, né, HW, para nos referirmos aí à ideia de hardware, né? Beleza? Show de bola? Então, nós temos aqui a unidade lógica e aritmética. O que é que a unidade lógica e aritmética faz? Realiza cálculos. Realiza cálculos aritméticos, cálculos matemáticos. Não é isso? Isso. Além de fazer esses cálculos matemáticos, somar lá 2 mais 2 que é 4. O que é que a unidade lógica aritmética faz? Ela também faz testes lógicos. Então, verdadeiro, falso, até mesmo a ideia dos conectores que a gente utiliza, os testes lógicos, né? O se somente se, o não, não é verdade? São exemplos aí de testes lógicos que a gente consegue fazer. E o próprio processador vai dar origem também à ideia de programação. O que é uma programação? Uma programação nada mais é do que quando a gente se prepara antes que determinado evento aconteça. Uma programação é justamente essa preparação, né, em relação a um evento que precisa acontecer, ou a um evento que eu quero realizar. Por exemplo, quero fazer um bolo, vou lá, tem uma receita, uma sequência de passo a passo finito, né? O mesmo acontece com um computador. Para que o computador funcione, existe por trás dele uma programação, né? Que é um conjunto de instruções que os programadores, que nós, né, que estudamos aí a área de TI, que somos profissionais de área,
acabamos sempre, né, nos dedicando a indicar para o computador o que queremos que ele faça. Beleza? Então, a unidade lógica e aritmética também vai trabalhar muito com essa parte da programação. Já a unidade de controle, como o próprio nome já diz, vai controlar a interação entre os processos, entre a parte física do computador e a parte lógica lá, né, da comunicação com o sistema operacional. Enquanto isso, temos também aqui, ó, um terceiro elemento, né, que é a figura dos registradores, né, gente? Então, os registradores são um exemplo de memória dentro do nosso contexto de computação. Os registradores, como o próprio nome já diz, registram instruções para o funcionamento correto do nosso processador. Tá? Então, anota isso. Os registradores têm essa função de indicar as instruções de funcionamento para o nosso processador. E dentro da hierarquia das memórias, né, a gente entende que as memórias que são as mais lentas, elas ficam mais abaixo em uma classificação. E as mais rápidas ficam no topo. Quem é que se encontraria aqui no topo? Justamente a figura dos registradores, porque eles são a memória mais rápida aqui dentro da ideia da computação. Lembrando que sempre que utilizarmos a expressão memória, estamos falando de um equipamento físico que tem a capacidade de armazenar dados. Ponto. Professor, mas é memória volátil ou não volátil? Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Temos essa classificação também, mas por hora, quero que você lembre disso. Memória é um hardware, um equipamento físico que tem a capacidade de salvar informações, beleza? De salvar de forma temporária ou até mesmo de forma permanente. E os registradores, eles irão trabalhar aqui, gente, com a ideia dos bits, tá bom? O que é bit? Bit é uma expressão que surge aí de binary digit, né? Binary digit, sim, dígito binário, né? É aí onde vem a expressão linguagem binária. Por que binária? Deixa eu voltar aqui. Por que binária? Porque nós estamos falando apenas de dois elementos aqui, ó, o 1 e o 0, tá? 1 para ligado e 0 para desligado. Não há outro elemento que represente o pensamento, o funcionamento, a parte lógica dentro do processador, tá? Por isso que a gente diz que o processador ele trabalha em linguagem binária, ou seja, em várias combinações, inúmeras combinações compostas ou realizadas a partir do 0 e do 1, beleza? E sempre vamos ter aqui essas duas opções. Bacana? Temos a expressão clock. O que seria clock? Seria a frequência de processamento que é dada em gigahertz aqui dentro da figura do processador. Professor, clock sim, é um ciclo. Lembra do relógio? Clock é relógio. Um ciclo, né? Sei lá, 12 horas. Né? A gente sabe que são 24, né? Mas geralmente lá nós temos 12 elementos, né? Em um relógio analógico, por exemplo. E vamos ter um ciclo, não é isso? Um ciclo, para indicar o tempo de realizar determinada coisa. Aqui dentro do processador é a mesma coisa. Quando falamos em clock, estamos falando no tempo. Quanto maior a ideia do clock, né, mais rápido ele também vai ser. Né? E a ideia da velocidade dele vai se dar em gigahertz. Tá bom? Então, nós temos aqui os processadores basicamente em duas classificações. Temos os processadores de 32 bits e os processadores de 64 bits. Os processadores de 34 e de 32, e de 64 bits, gente, eles armazenam palavras, expressões, quantidade de informações de até 64 bits ou 32 bits, dependendo da arquitetura do processador. Nós não vamos nos aprofundar nisso, porque não é uma tendência dentro das principais bancas de concurso público,
tá? E se assim o for, se for prestar um concurso específico que cobra no seu edital, a gente pode ver, né, uma maneira de revisar, de aprofundar, né, esse tópico. Mas não é o nosso caso no momento. A finalidade desses nossos 2 primeiros encontros, na realidade, é conhecer a informática de forma mais contextualizada, até onde der, obviamente, para que no próximo encontro a gente já inicie, né, um tópico que realmente é cobrado em prova, que é a parte de redes, né? Maravilhosa rede, amo esse tópico, essa área, né? Mas vamos lá. Então, quando eu digo que um processador ele é de 32 bits, ele vai processar até 32 bits por ciclo, ou seja, por volta do nosso clock, do nosso relógio. Uma das particularidades do processador de 64 bits é que ele vai ter aqui a capacidade de reconhecer até 4 GB de RAM. Professor, mas eu já vi um computador de 32 bits com 8 GB de memória RAM. Inútil, né? Vai ter lá 8 GB de memória RAM, mas vão ser utilizáveis apenas 4 GB de RAM. Tá bom? Professor, e o de 64 bits, né? O de 64 bits, ele não vai ter essa limitação, tá? Ele não vai ter. Ele vai processar até 64 bits por ciclo, mas ele vai reconhecer mais de 4 GB de RAM. Professor, 256 GB de RAM? Sim, né? Poderia reconhecer sem nenhum problema. Meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo. Não, não é absurdo. Na figura dos servidores, isso aqui é muito comum, tá? Professor, agora como é que eu poderia, de repente, ver qual é a estrutura do meu processador? Olha, é simples. Dentro do ambiente Windows, nós temos uma tecla, né? Uma tecla ou uma combinação de teclas, um atalho para fazermos isso, né? Que é a combinação lá, botão Windows mais pause break. Então eu poderia utilizar aqui a figura do botão Windows, bora lá, botão Windows, eu vou falar assim, W, né, para o Windows, mais pause. Veja se no seu teclado aí, na sua casa, no computador, vai ter, né, esse botão. Não são todos. Pause, break. Vai ter escrito assim no seu teclado. Se você apertar essa combinação, vai ser exibida aí para você a figura justamente do nosso processador. No meu caso, eu não tenho aqui, né, essa tecla. Não tenho no meu teclado, não tenho. Então, qual é a outra forma que eu poderia fazer isso aqui? Simplesmente, ó, vindo no meu próprio sistema operacional e pesquisando aqui, sistema. Se eu pesquisar lá, sistema, vai ter lá, né, um utilitário com essa finalidade. Beleza? Professor, você poderia mostrar para a gente? Sim, vou mostrar agora. Deixa eu pesquisar aqui, sistema. Sistema. Vou abrir sistemas aqui e vou espelhar aqui para vocês, tá certo? Só um instantinho. Ó, abri o sistema aqui. Estou dentro do Windows 10, né? Deixa eu aumentar aqui. E por meio da configuração sistema, eu posso ver aqui, ó, toda a ideia das configurações do meu computador. O nome do dispositivo, o processador, que é um processador AMD Ryzen 5, né? Qual é a frequência do meu processador aqui? Justamente, ó, 10 GHz, né? Memória RAM utilizável, 12 GB de memória RAM. Só que ele só está reconhecendo 9, né? O que é normal. E temos outros diversos elementos aqui, né? Tem o ID do meu dispositivo aqui, a identificação dele, tudo direitinho, né? Mas a finalidade é justamente que você percebesse que por meio de nossa exploração aqui, a gente descobre, por exemplo, qual é a arquitetura do meu processador, 64 bits. Aproveitando isso, meu caro aluno, minha cara aluna, você precisa lembrar que quando eu instalo um programa no meu computador, ou quando eu vou instalar um programa no meu computador, preciso saber se o meu processador ele é de 64 bits ou de 32.
Por quê? Se eu for instalar um programa de 64 bits em um sistema operacional que é construído para oferecer suporte em 32 bits, eu não vou conseguir fazer a instalação. Tá? Então, o ideal é que você saiba dessa informação no momento de instalar os seus softwares, beleza? Show de bola! Professor, a gente vai ver mais alguma coisa a respeito de arquitetura? Sim, só que lá dentro do nosso estudo a respeito do sistema operacional Windows, né, que está um pouco mais para frente, tá? Aqui a gente vai ver, ó, por exemplo, essa informação dentro da figura do nosso gerenciador de tarefas também. Professor, também. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Ó, eu venho no diretório raiz do Windows. Quem é o diretório raiz do Windows? O Windows, né, é o C. Quando eu venho aqui na minha barrazinha, ó, é o C. É o C dois pontos, a barra ao contrário ou contra barra, né? E aqui eu vou analisar, ó, eu tenho duas pastinhas aqui, arquivos de programas. Isso indica, isso evidencia que o meu sistema operacional é de 64 bits. Por quê? Os programas de 64 bits são salvos aqui. Enquanto os programas de 32 bits são salvos aqui nessa pasta, né, nomeado como arquivos de programa x86, né, que são os arquivos de programa de 32 bits. Professor, então o que é que eu posso concluir disso aqui que o senhor está querendo me mostrar? O que é que o senhor quer destacar, na verdade? Quero destacar para você, meu caro aluno, que é possível sim instalar programas de 32 bits em um ambiente de 64. Até porque, em uma questão lógica, 32 sem nenhum problema cabe inteiramente dentro de 64 bits. Mas 64 bits não cabem dentro de 32. Então, um processador que consegue calcular lá uma palavra de 64 bits com o tamanho de 64 vai conseguir, sem nenhum problema, também processar, rodar um clock, um ciclo lá com uma palavra de 32. Beleza? Gente, tá claro isso aqui? Tá ficando claro? Dúvidas até o momento? Comentem aqui, tá? Dúvidas, comentem aqui. Não esperem essa provocação minha. Coloquem aqui. Estou disponível para ajudá-los no que estiver ao meu alcance. E quando eu não souber, que seja, né, uma dúvida realmente muito específica, vamos ver se essa dúvida ela poderia realmente ser explorada em prova. Assim sendo, nós iremos sim em busca, né, da sua resposta, beleza? Lembrando que eu não sou nenhum portador de todo o conhecimento da informática, sou muito limitado, tenho dificuldades assim como vocês. Essa matéria, né, ela é como se fosse uma entidade, claro, quase, né? Autônoma, e você tem que estar ali correndo sempre para se atualizar. Mas vamos lá. Ó, memória cache, tá? O que vem a ser a memória cache? A memória cache, gente, é uma memória intermediária. Meu Deus do céu, memória cache é uma memória intermediária, sim. Veja, eu disse que compõe aqui o nosso processador esses três componentes. A unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores. Mas, em uma perspectiva física, dentro do processador vamos ter esses três elementos, mas também teríamos aqui, em uma parte mais externa do nosso processador, essa dita memória cache. E por que ela existe aqui dentro, né, fisicamente, do nosso processador? Justamente para armazenar uma quantidade maior de informações. Temos, né, um aprofundamento aí marcado, né, no próximo slide, quando eu passar esse slide aqui, para a gente ver todo o processo de interação com os principais componentes dentro do nosso gabinete, né? Mas já adianta aqui para vocês que a memória cache ela armazena mais instruções, né, para que o processador consiga conversar em tempo hábil, sem travamentos, com a memória RAM. Professor, não entendi foi nada. Calma, calma teu coração e salva essa informação aí com bastante carinho, tá bom? Vamos lá. Então a memória cache, ela também é uma memória muito rápida. Por quê? Para que a memória cache consiga conversar com um registrador, que eu disse que é a memória mais rápida
do nosso ambiente computacional, ela vai precisar ter uma alta velocidade. Ela é uma memória que vai ficar na parte mais externa, como eu disse aqui para vocês, do nosso processador. Ela vai existir fisicamente, mas ela vai ficar aqui nessa parte mais externa. Além disso, teremos também que lembrar que a memória cache armazena os dados e instruções para o funcionamento da nossa CPU, do nosso processador.